Como era o Brasil em 1962? Se você pudesse abrir uma janela para aquele ano, talvez se surpreenderia com a resposta. Porque o país parecia viver ao mesmo tempo em dois tempos diferentes. De um lado, a promessa de um Brasil moderno, urbano, mais conectado, mais ambicioso. Do outro, um país ainda marcado pela desigualdade, pela carestia e por uma política que caminhava sobre um chão instável. 1962 não foi apenas mais um ano. Foi um ano de tensão, brilho e transformação. Um ano em que o Brasil sonhou alto, venceu no futebol, exportou cultura para o mundo e, ao mesmo tempo, sentiu o peso de uma crise que crescia a cada mês. Para entender esse Brasil, é preciso começar pelo clima do país. Brasília ainda era jovem, quase um símbolo recém-saído do papel, e a nova capital representava essa ideia de futuro que fascinava muita gente. Mas o futuro não chegava sozinho. Em 1962, o Brasil vivia um governo pela metade. João Goulart estava na presidência, mas com poderes limitados pelo parlamentarismo implantado no ano anterior. Era um arranjo provisório, uma espécie de solução improvisada para uma crise política maior. Jango queria recuperar plenos poderes. O país, por sua vez, parecia dividido entre expectativa e desconfiança. Havia debate em todo lugar. Havia pressão. Havia a sensação de que algo importante estava para acontecer. E enquanto Brasília simbolizava o amanhã, a vida real do brasileiro seguia com seus próprios ritmos. Nas cidades, o cotidiano era marcado por contrastes muito visíveis. As ruas já sentiam a presença crescente dos automóveis, das padarias, das vitrines, dos prédios que mudavam a paisagem. Mas muita gente ainda vivia de forma simples, com transporte apertado, salários corroídos e preocupações que começavam antes mesmo de o mês terminar. A inflação de 1962 foi brutal. O custo de vida subia com força, como se o dinheiro perdesse valor diante dos olhos. Em linguagem direta, o brasileiro via o preço subir enquanto olhava. Isso apertava o bolso, provocava greves, alimentava queixas e fazia a palavra reforma ganhar cada vez mais peso. Esse ambiente criava uma espécie de ansiedade nacional. Era como se o país estivesse correndo atrás do próprio futuro, mas com o fôlego curto. Mesmo assim, existia uma energia difícil de ignorar. As famílias se reuniam mais em torno da sala, as conversas se espalhavam pelos bairros, e o Brasil urbano começava a se reconhecer em novos hábitos. A televisão, ainda um sonho de consumo para muitos, já assumia um papel importante na vida cotidiana. Em 1962, a Rede Tupi já reunia 13 emissoras, ajudando a espalhar notícias, entretenimento e publicidade. Ainda era um Brasil em preto e branco, muito ao vivo, muito improvisado, mas já era um país que passava a se ver pela tela. E isso muda tudo. Porque quando um povo começa a se ver, ele também começa a se imaginar de outro jeito. Mas a televisão não apagava o rádio, muito pelo contrário. O rádio continuava sendo uma presença enorme, quase íntima, na rotina de milhões de brasileiros. Era ele que tocava música, narrava jogos, informava as novidades e entrava na casa como uma voz de confiança. Em muitos lares, a família ainda se organizava em torno do aparelho de som ou do rádio de válvula. A modernidade não chegava substituindo tudo. Ela chegava se somando ao que já existia. E é isso que Fazenda de 1962, um ano tão interessante. O novo ainda não tinha derrotado o velho. Os dois conviviam, às vezes em harmonia, às vezes em conflito. Na moda, isso também aparecia. Era uma época de elegância cuidadosa, de roupas que refletiam a busca por formalidade e também por leveza. As mulheres começavam a experimentar cortes mais modernos, influências mais ousadas, saias mais práticas, penteados marcantes. Os homens ainda mantinham muito do visual tradicional, com camisas bem passadas, ternos em ambientes formais e um certo ideal de sobriedade. O Brasil de 1962 não era o Brasil da liberdade visual completa, mas já deixava aparecer sinais de mudança. Era um país que aprendia a olhar para o consumo, para a estética e para a imagem com mais atenção. E então chega a música. Se o rádio levava canções para dentro das casas, a música brasileira naquele momento já estava ganhando o mundo. A bossa nova, com sua sofisticação, seu ritmo contido e sua sonoridade moderna, atravessou o oceano e chegou ao Carnegie Hall, em Nova York, em 21 de novembro de 1962. Aquilo não foi só um concerto. Foi um anúncio. O Brasil estava dizendo ao mundo que podia ser elegante, inovador e universal sem deixar de ser profundamente brasileiro. A bossa nova transformou uma linguagem nascida em ambientes urbanos do Rio em uma assinatura cultural internacional. E isso acontecia no mesmo país que ainda lutava para pagar as contas do mês. Que contraste!
No cinema, o Brasil também vivia um momento de afirmação. O Pagador de Promessas venceu a Palma de Ouro em Cannes e colocou o cinema nacional em um patamar histórico. De repente, o país que muita gente via apenas como terra de futebol e carnaval mostrava ao mundo uma força artística capaz de emocionar, provocar e ser levada muito a sério. Cinema, música e televisão davam ao Brasil uma nova presença no imaginário global. O país queria ser moderno. Queria ser ouvido. Queria ser visto. Mas nenhum evento marcou 1962 com tanta força quanto o futebol. O ano virou lenda por causa da Copa do Mundo no Chile. O Brasil foi bicampeão mundial em 17 de junho de 1962, vencendo a Tchecoslováquia por 3-1 na final. E essa conquista tem algo de épico. Pelé se lesionou ainda no segundo jogo, o que parecia uma tragédia para a seleção. Só que, no lugar da desistência, surgiu a superação. Garrincha assumiu o centro da cena e virou o rosto daquele mundial. Foram atuações que entraram para a memória do país como se fossem capítulos de uma novela improvável escrita ao vivo. Houve um jogo em que o futebol brasileiro pareceu tocar o limite do mito. A impressão deixada por Garrincha foi tão forte que, segundo uma famosa manchete chilena resgatada pela FIFA, daqui a 400 anos ainda se falaria dele quando o assunto fosse futebol. E talvez isso diga tudo sobre 1962. Não foi só um ano de vitória esportiva. Foi um ano em que o Brasil descobriu, mais uma vez, a força da sua identidade coletiva. Em meio à crise, o povo se reconheceu vencedor. Por alguns dias, ou por algumas semanas, o país inteiro respirou aliviado. A alegria parecia maior porque o resto era difícil. Só que a festa não eliminava a tensão. Na política, 1962 ferveu. Em 7 de outubro, o Brasil realizou eleições parlamentares em pleno período parlamentarista. Era uma eleição cheia de disputa ideológica, com o país dividido entre projetos de poder, medo de mudanças e promessas de solução. O governo tentava controlar a crise, mas a sensação geral era de encruzilhada. E quando a política não consegue oferecer estabilidade, a sociedade inteira sente. No fim do ano, o governo buscou organizar o futuro com planejamento. Celso Furtado recebeu a missão de elaborar um programa amplo, e daí surgiu o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. A ideia era ambiciosa: crescer sem deixar a inflação sair ainda mais do controle. Era uma tentativa de dar forma ao caos. Ao mesmo tempo, Brasília continuava carregando o peso simbólico desse novo Brasil. No dia 21 de abril de 1962, nasceu a Universidade de Brasília, pensada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira como um projeto de vanguarda. Não era só uma universidade. Era uma aposta intelectual no país que ainda estava se inventando. Formar uma nova elite de pensamento no coração da nova capital era quase um gesto de fé. Fé na educação, no conhecimento e na possibilidade de construir algo diferente. Quando a gente junta tudo isso, 1962 aparece como um retrato muito brasileiro: esperança e medo, orgulho e incerteza, modernidade e tradição dividindo o mesmo espaço. Era um país que celebrava a bossa nova em Nova York e o futebol no Chile, enquanto discutia inflação, poder e reformas em casa. Um país que assistia a televisão nascer na sala, mas ainda vivia ao som do rádio. Um país que queria ser futuro, mas ainda carregava o peso do passado. Por isso, olhar para 1962 é olhar para um momento decisivo. Não porque tudo tenha se resolvido naquele ano. Pelo contrário. Porque muitas das tensões que viriam depois já estavam ali, pulsando debaixo da superfície. 1962 foi um ano de virada. Um ano em que o Brasil mostrou sua força cultural, sua paixão esportiva e sua capacidade de sonhar. Mas também revelou suas feridas, sua instabilidade e suas contradições mais profundas. Se hoje esse ano ainda nos fascina, é porque ele parece nos perguntar quem o Brasil queria ser antes de tantas mudanças chegarem. E talvez a resposta esteja justamente aí. O Brasil de 1962 era um país em transição. Ainda não tinha deixado o passado para trás, mas já enxergava o futuro brilhando à frente. E é por isso que essa história merece ser contada. Se inscreva para não perder os próximos episódios.